Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu reparei que meu último vídeo sobre compulsão sexual chamou bastante atenção das pessoas. Algumas se identificaram, né? É, E outras ficaram extremamente curiosas. Então, eu vim aqui esclarecer alguns fatos acerca da compulsão sexual. Bom, eu sou estudante de psicologia e faço acompanhamento terapêutico e fui diagnosticada no ano passado como compulsiva sexualmente. E graças a Deus eu estou tendo muitos bons resultados na terapia. Porém, eu também faço a utilização da medicalização, né? É uma equipe interdisciplinar que vem cuidando de mim, né? Porque os sinais compulsivos, né? A ansiedade, muitas das vezes em certo nível, ela pode predizer transtornos, né, mentais. Então, é muito importante a gente se atentar à nossa dor. Bom, tudo começou na adolescência, comigo foi assim. Tudo começou na adolescência. Eu sempre tive um comportamento sexual, poderíamos dizer assim, acima da média. Eu nunca tinha satisfação, mas não satisfação de ato sexual, por exemplo, de não consegui sentir prazer. Eu sentia prazer, mas era compulsivo. E por ser adolescente, eu sentia que tinha algo errado em mim, né? Porém, eu sempre me sabotava e pensava assim: bom, eu sou adolescente, né? Então é normal, são os meus hormônios, então está tudo ok. Mas era algo que sempre atrapalhou os meus estudos. Eu comecei a ter relacionamento assim, de namoro, de parceiros, muito cedo. Eu era adolescente. Eu não vou citar a idade aqui porque eu era extremamente nova, eu era extremamente jovem. Então eu não gosto de dizer a idade aqui. Enfim, eu pensava que isso iria passar quando eu tivesse grande responsabilidade na minha vida. Bom, nesse período da adolescência, eu já fazia tratamento neurológico com medicação, né? Porque eu tinha distúrbio alimentar e esse distúrbio alimentar se acentuava em relação à sexualidade. Por exemplo, eu deixava de comer, deixava de beber água, coisas simples que as pessoas fazem, né? Questão fisiológica, né? Para sobreviver, eu deixava isso de lado para ter relacionamentos, entendeu? De forma compulsiva. Eu acabava me esquecendo de me alimentar. Eu cuidava apenas do físico, do meu corpo, né? Mas por dentro eu não me cuidava, porque eu não me alimentava, não bebia água, pesava 34 quilos, né? Então eu tinha uma euforia muito grande em relação à sexualidade. Mas eu pensava assim, eu sou jovem ainda, isso é normal. Só que não era, porque estava afetando o meu físico. E eu não tinha coragem de falar isso para neura, entendeu? Era uma neurologista que me acompanhava na época. Então, chegou um período que eu fiquei sem plano de saúde por questões financeiras e eu nunca fui ao psicólogo nessa época, eu não ia, né? É a sabotagem, né? Eu sabia que tinha algo a mais comigo, então eu não ia. Ela diversas vezes me encaminhava, eu não ia e ficava só na medicação. Bom, e o que aconteceu? Eu me tornei maior de idade e continuava com essa questão da compulsão, né? E eu ficava muito doente, assim, porque minha imunidade baixava, né? Eu ficava muito doente porque eu não me alimentava. Eu já sou magra atualmente, então antigamente eu era mais magra. Eu pesei 34, 35 quilos, ficava oscilando nessa. Apesar de ser uma pessoa que eu sou extremamente baixa, né? Tenho estatura muito baixa. Então, de certa forma, passava batido na sociedade, né?
jovem, baixinha, então normal eu ser extremamente magra. Mas eu ficava muito doente, sempre estava doente. Então, o que aconteceu? Eu pensei, bom, eu vou entrar para a universidade, né? Eu já tinha escolhido o curso e isso vai mudar, porque as minhas tarefas em casa são comuns, então talvez seja falta de uma ocupação, uma maior, né? Uma responsabilidade maior. E assim, o que aconteceu? Com o tempo piorou, né? Com o tempo, a minha questão da compulsão piorou muito, muito, muito. Ela só se agravava com o tempo. Então veio o primeiro período da faculdade, eu estava me contendo, mas assim, tentando me segurar, mas eu já estava desrealizada, estava despersonalizada, né? Tive esses sintomas pesados da ansiedade, ainda tenho, mas eu vou falar isso em outro vídeo. E chegou o terceiro, o quarto período, e eu vi que a questão, o problema já era em mim e eu não queria enxergar. Foi aí, nesse momento, que eu, de fato, fui ao psicólogo, né, para ver o que estava acontecendo, né, relatei para ele as minhas questões, fui no neurologista para poder me cuidar melhor. E a conclusão seguinte, né, já tem mais de um ano que eu tô fazendo acompanhamento, acredito que tenha mais de um ano e pouquinho, e a psicóloga disse para mim que eu tinha compulsão sexual, né? E sabemos que a compulsão sexual ela é adquirida a partir de um trauma. Bom, eu não tive trauma com relação a meu Deus do céu, é até difícil falar isso aqui no YouTube, né? Eu não tive nenhum abuso sexual, não tive nenhum trauma relacionado a essa questão. As minhas questões de desenvolver a compulsão sexual foi outra, né? Mas muitas meninas desenvolvem a partir disso, infelizmente, que eu acho bem triste. Bom, com o acompanhamento da terapia, mais a neurologia tem me ajudado bastante, porque eu era uma pessoa muito mais impulsiva, entendeu? Eu era muito, muito, muito mais impulsiva. Assim, eu não me sinto curada, mas eu me sinto uma pessoa cautelosa, né? Porque no mundo que nós vivemos tem misoginia, tem machismo, e assim é bom a gente ficar longe dessas pessoas que não têm conhecimento, né? As mulheres acabam se desgastando, sofrendo neste contexto, né? E graças também à psicologia, meus estudos que eu tenho me aprofundado bastante, a psicologia ela ressona bastante na sua vida quando você absorve ela, né? Então me ajudou bastante também nesse quesito de escolher quem não está fazendo nenhuma projeção negativa em mim e etc. Mas o processo da terapia, como nós sabemos, ele é bem longo e aos poucos eu estou vendo muitos resultados, né? Porque eu consigo cuidar do meu corpo, me alimentar, dormir na hora certa, né? E não estar sempre disponível ao outro, porque na compulsão você fica muito impulsivo, você acaba se disponibilizando demais para as pessoas por conta dessa impulsividade, entendeu? E não é bom, né? Não é bom pra gente. Nós temos nosso tempo, as pessoas ao nosso redor têm os tempos dela, né? E cada um reage de uma forma. Bom, eu vou trazer mais sobre essa temática da compulsão. É bem difícil eu gravar esse vídeo, sabe? Foi bem difícil eu gravar falando sobre mim. Tem vídeos anteriores eu falando sobre compulsão sexual, mas na verdade era algo que estava dentro de mim, né? Tudo é subjetivo que a gente grava. Na verdade, muitas coisas ou a gente se identifica, né? Ou está dizendo de fato sobre nós. E é isso, eu vou trazer mais assuntos relacionados à questão sexual. Já trouxe ao canal também
sobre a questão sexual da mulher que não tem libido, que eu acho importante enfatizar isso, e também vou dar alguns relatos meus, mas dessa forma, discreta, entendeu? Como que é o tratamento, quais são os gatilhos e etc. Vai ser muito bom para vocês, vai ser muito bom para mim, para quem se identificar, e vai ser no parâmetro totalmente científico, tá bom? Muito obrigada por me ouvirem.